Oi pessoal, quero falar com vocês hoje a respeito de acne. Para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento para acne, seja com medicamento oral, seja com medicamento tópico, que é creme, ou para aquelas pessoas que não chegam a fazer tratamento, mas se incomodam com a acne que às vezes surge e não sabe da onde que está surgindo isso. Então tem algumas coisas que favorecem o surgimento da acne. E aí estas coisas a gente precisa estar controlando, certo? Então, na questão de nutrição, temos alguns alimentos que potencializam o surgimento da acne. Então, por exemplo, a gente tem alguns grupos aí, eu vou citar alguns, até para que você possa fazer um check-up do que você está comendo e dentro disso verificar o que você pode estar modificando. Mas, primeira coisa, açúcar. Açúcar é um grande problema para quem sofre de acne. Seja o açúcar que você está adicionando num cafezinho, seja o açúcar da sobremesa, seja o açúcar do biscoitinho que você passa o dia todo comendo, tá? Então o açúcar, ele eleva os níveis de insulina e essa insulina aumenta a oleosidade da pele. Então é extremamente importante que você controle. Se você está fazendo um tratamento mais rigoroso para acne, eu diria exclua por um tempo. Deixa para comer o açúcar naquele momento especial, né, no final de semana, uma torta que você vai ir num aniversário. E fora isso, tenta excluir ele do teu dia a dia para que você realmente tenha eficácia no teu tratamento. Além do açúcar, o que também mexe com a insulina é a questão das farinhas brancas. Das farinhas brancas, pães, bolo, enfim, qualquer coisa que você use que seja farinha branca e não integral, coisa sem fibra. O suco também não é farinha branca, mas também mexe com a questão de insulina, porque você não tem fibra, você só tem a frutose, que é o açúcar da fruta ali. Ele pode sim estar associado também a essa questão de acne, porque eles vão mexer com insulina, e a insulina mais alta aumenta a oleosidade, certo? Então, além dos açúcares, tudo que você for consumir que não tiver fibra, e inclusive o que você acha que às vezes é saudável, pode estar sendo prejudicial para você neste momento. Por exemplo, o suco de fruta, né? É muito comum. Aí eu troquei o refrigerante por suco, mas aí você vai ver é um suco de laranja, onde você tem uma carga glicêmica extremamente alta ali, porque você usou muitas laranjas e você coou, ou seja, você só tem ali a frutose dela e algumas vitaminas, minerais, enfim. Mas a fibra que segura um pouco a absorção, que deixa a liberação de insulina um pouco mais lenta, você não tem, você excluiu. Então, obviamente, você precisa estar controlando essas questões. Além do açúcar, as gorduras também aumentam a oleosidade da pele. Gorduras, tanto de alimentos processados, então processado além de gordura ainda vai ter açúcar e pode ainda ter farinha, então nestes casos é melhor excluir totalmente, tá? Qualquer alimento que vem em pacotes, você evite o consumo. Do dia a dia, o que mais eu percebo influenciar, que está hoje em dia muito presente nas dietas, nas alimentações de forma geral, é a pasta de amendoim ou amendoim propriamente dito, tá? Então ele é rico em gordura e ele ainda é mais alergênico, então muita gente está tendo problemas de acne ao consumir de forma mais crônica, né? Mais frequente. Algumas pessoas têm ainda problemas com castanhas e gorduras em geral, tá? Em um volume um pouco maior, tipo um punhado de oleaginosas. Algumas pessoas podem ter esse problema. Mas na maioria dos casos, o problema maior é o amendoim. As castanhas, as nozes, castanha do Pará, castanha de caju, enfim, amêndoas, normalmente se tolera bem. Elas in natura, obviamente, né? Então, pode ser que se tenha um problema com gorduras de forma geral, essas gorduras mesmo que sejam boas, mas a maioria dos casos é amendoim, pasta de amendoim, tá? E um terceiro item, não tão predominante, mas vale atenção. E quando eu digo vale atenção, comece pelo básico, que são esses dois que eu comentei, e aí se não melhorar, você ainda incorpora esse terceiro item, que são os laticínios, tá? Os laticínios, eles também acabam aumentando um pouco a liberação de um hormônio, o IGF-1, que acaba tendo uma função semelhante à insulina,
e aí aumenta a oleosidade para algumas pessoas, tá? Mas normalmente essa questão do laticínio vai ser mais em consumos grandes, tá? Eu tomo litros de leite por dia, não vai ser uma fatiazinha assim de queijo, um potinho de iogurte natural. Normalmente isso não é o problema. O problema é aquelas pessoas que passam o dia todo tomando café com leite, por exemplo, ou põem leite em tudo que vai fazer, né? Então pode sim ser um problema, e inclusive o uso do suplemento de whey protein, que é um derivado do leite, tá? Mas aí o whey protein a gente tem uma ressalva aí. O que eu mais observo? Que o whey protein que causa acne nas pessoas, nos pacientes, são aqueles perfis de whey protein concentrados, então ele tem lactose, e normalmente eles têm uma carga alta de lactose. Ele não é uma proteína mais nobre, mais pura, tá? Ele tem proteína ali, mas ele tem uma carga alta de lactose. Como é que você vai saber disso? Olha a tabela nutricional do suplemento. Então busca uma referência que tenha em 30 gramas, em média até 6 gramas de carboidrato, tá? Isso para menos. Se você já sofre de acne, você sabe que isso de vez em quando aparece, nem pega um concentrado, pega um isolado. Porque o isolado, aí sim, você não vai ter essa questão da presença da lactose, e aí pode ser que não te dê problema algum. Que é a maioria dos casos, tá? A maioria dos pacientes que usam whey e tem acne, a gente troca o perfil de whey, né? Quando tava tomando um concentrado, troca por um isolado e passa, tá? Então a maioria dos casos é isso. Mas existem algumas pessoas que sim são mais sensíveis a essa questão do IGF-1, que ele vai acabar provocando esse aumento natural, não tem problema nenhum, isso não é maléfico, tá? Só é ruim para essas pessoas que estão sofrendo de acne. Então, para essas pessoas, o ideal é evitar o consumo de leite todos os dias em volume grande. Tenta ficar talvez com mais derivados e derivados mais magros, para que você não tenha muita gordura também. Então evita creme de leite, né? Essas coisas assim, fica só com um queijo mais magro, um iogurte natural. E se for usar o whey protein, tenta o isolado. Se ainda assim é um problema, tem outras fontes de proteínas em pó, por exemplo, bife protein, que é da carne, as veganas, né, que são dos vegetais, que caem muito bem, a função no corpo é o mesmo e não vai ter essa questão do IGF-1, certo? Então estes são alguns pontos que precisam ser observados para que você consiga melhorar essa pele e aí não ter tanto problema quanto a isso, né? Seja durante o tratamento, seja depois, seja sem tratamento. Principalmente as mulheres que às vezes sofrem de TPM, então tentar evitar o consumo desses alimentos perto do momento de período pré-menstrual, porque sabe que vai dar acne, então dá uma evitada, ainda que é difícil, né? Porque na TPM dá vontade de comer doce, aí o doce vai dar acne. Então, se for comer da acne, você já sabe qual é o problema que foi feito ali no meio do caminho. E aí, além disso, a gente tem, obviamente, algumas vitaminas minerais extremamente importantes para a saúde da pele, né? Tanto de cicatrização, quanto até de evitar uma acne. E aí, essas vitaminas minerais, seja vitamina A, vitamina E, o selênio, o silício, o zinco, o cobre, são compostos que estão presentes naturalmente na nossa dieta de comida de verdade, tá? Então, se você conseguir buscar alimentos sem embalagens, que seja o alimento na íntegra, né? Que seja sem ficar, que nem vou comer uma fruta, não faça o suco da fruta, coma a fruta, né? A fruta dificilmente vai te dar acne, agora o suco pode vir a dar. Então, seja o alimento na sua forma natural. Consuma ovos, consuma carnes, consuma cereais integrais, que nem aveia, consuma sementes tipo chia, linhaça, arroz parborizado, não tenha fibra, mas tem alguns minerais ali. Aí você pode juntar com alguns legumes, juntar com feijão, juntar com a carne ali no mesmo prato, que você vai ter uma absorção mais lenta, então vai ajudar nessa questão do índice glicêmico que eu comentei lá, né, no início da questão da insulina, enfim. Então você tem boas vitaminas minerais através da alimentação balanceada, que a gente sempre ouve falar, né? E aí, além disso, claro que quem estiver em tratamento para acne, é fundamental que se veja a possibilidade de suplementação, que tem alguns casos que a gente precisa ter uma carga maior de vitaminas minerais e uma garantia de absorção, porque às vezes você pode até estar comendo, mas ele está no próprio alimento ou no prato, ele está competindo com outras vitaminas e minerais,
e você tem um prejuízo na absorção. E aí, obviamente, você está absorvendo menos, você tem menos. Então, quando a gente faz tratamento para algo, inclusive para acne, a gente sim pode se beneficiar muito em relação à suplementação, porque daí a gente está fazendo ali um composto bem focado porque a pessoa precisa e tendo uma garantia maior de que a absorção dessas vitaminas, minerais e de outros compostos que também existem, que são muito bons para a pele, estejam sendo feitos de forma exemplar, tá? Mas o que você já pode fazer e deve fazer é buscar avaliar o que você está comendo e aí já excluir ou substituir esses itens que você vê que podem ser o grande problema. E, obviamente, além de tudo isso, consuma água. Uma pele bem hidratada, ela também tem toda essa questão de saúde e fica muito mais fácil da gente perceber a melhora depois da cicatrização, vai ajudar até na cicatrização. Então é importante que você consuma água além desses alimentos que eu comentei, tá bom? Eu espero que você mude isso e que logo você consiga perceber a diferença na pele e não sofra mais com essas acnes muito incidentes.